Muito bom dia a todos. Eu serei bastante rápido. Eu quero, antes que a gente inicie as falas sobre os temas do dia, queria fazer um rápido histórico sobre a atuação da Fundação Espaço Democrático desde o início, desde a fundação do PSD. Todos nós, ou praticamente todos aqui presentes, certamente assistiram à palestra ontem do presidente da Fundação Espaço Democrático, o ministro Guilherme Afife Domingos, e puderam perceber o que é uma atuação política objetiva que, ao longo dos anos, procura resultados práticos através de ações bem concretas e com o uso de ideias criativas. Não é diferente a atuação do presidente nacional licenciado do partido, Gilberto Kassab. Quem, como eu, acompanhou e trabalhou com ele na Prefeitura de São Paulo durante 7 anos, sabe que a gestão de Kassab na Prefeitura de São Paulo teve essa mesma característica: objetividade, ideias novas e, sobretudo, resultados, não é? A Fundação Espaço Democrático tem procurado, sob a presidência de Afife Domingos, tem procurado seguir essa mesma orientação. Então, eu só queria lembrar, por exemplo, que a fundação do partido em 2011, em 2012, já estávamos percorrendo o país, realizando seminários em praticamente todos os estados, com a liderança do presidente Afife Domingos, mostrando o que era o partido, o que pretendia ser, quais eram suas ideias básicas e os seus objetivos. Na sequência, a Fundação procurou cumprir o seu objetivo básico, que é o da criação de conteúdo para a formação política dos seus militantes. Isso através de debates, de palestras, de uma incessante atividade aqui na sede ou nos vários estados. O resultado disso, que vocês vão conhecer na saída daqui, que vocês vão receber, é esta coleção bastante grande dos chamados cadernos democráticos, que contém a íntegra dos diversos debates que foram realizados numa primeira série, que nós chamamos de Desatando os Nós que Atrasam no Brasil, através dos mais diversos temas em que a Fundação procurava mostrar soluções concretas para aquilo que impede que o Brasil caminhe para frente e tenha uma vida melhor para os seus habitantes. Na sequência, este ano especificamente, nós conseguimos já produzir 16 debates até hoje. E a coleção aqui que vocês vão receber contém 14 deles, aí mais voltado para as questões municipais. O objetivo qual era? Era dar àqueles que são prefeitos, ou pretendem ser prefeitos, ou pretendem ser candidatos a vereador pelo PSD, dar algum conteúdo sobre os mais diversos temas, os problemas municipais, para que eles possam se nutrir e, mesmo durante a campanha, ter um discurso adequado, voltado, quer dizer, alinhado com as ideias do partido e alinhado com as necessidades reais de cada município. Nesse sentido, produzimos também, aqui sob orientação do nosso querido Samuel Renan e do professor Roberto Macedo, uma cartilha gerada parcerias públicas-privadas, as PPPs. A ideia disso aqui é mostrar como as parcerias públicas podem ajudar os prefeitos a superar as dificuldades que o nosso deputado Herculano citou tão bem aqui, né? As prefeituras, no geral, têm dificuldades imensas pela má distribuição dos impostos no país, e as parcerias podem ajudar muito nisso. Mas como? De que maneira? Esta cartilha, produzida pela Fundação, tem esse objetivo, de ajudar prefeitos e todos aqueles que pretendam participar da vida pública a conhecer o que é uma parceria público-privada e como ela pode ser implementada. O primeiro, eu queria chamar o nosso querido Samuel, que vai tratar dos aspectos práticos da implementação de PPPs nos municípios. Exatamente ele que ajudou a fazer essa cartilha. Samuel, por favor, em frente. Bom dia a todos. Me convidaram para fazer uma apresentação, não é palestra. Quem sou eu para fazer palestra no universo desse tão seleto de prefeitos, deputados federais, homem tão experiente da vida pública? Talvez trazer um enfoque diferente. E começo dentro da mania americana, que é dizendo que tem 2 notícias para dar. Uma boa e a outra não tão boa.
A boa é que o ano ruim está acabando. Aliás, essa é a boa. A ruim é que o ano que vem não vai ser muito melhor. Então, nós temos que estar preparados para isso. O resto, otimismo para frente, também tenho, mas o ano que vem, 2016, vai ser um ano muito difícil para quem trabalha, sobretudo quem tem a incumbência dos prefeitos, que é o elo onde o cidadão nasce, mora e vive, e é cobrado diariamente, e que fica esquecido nesse cenário nacional. Eu vejo o Brasil, nesse momento, antes de entrar no tema específico, uma breve passada, o Brasil sofrendo uma crise de grande proporção. Já passei por várias, mas essa nós estamos vivendo uma conjugação de crise. A crise ética, crise moral, crise comportamental, a crise da econômica, a crise política, um somatório de crise que eu acho que ninguém pode se atrever a dizer qual é que começa tudo e como vai terminar tudo. Então, o somatório de crise está aí e nós temos que ter o acompanhamento de cada um desses passos de uma maneira mais racional possível, na medida do possível. Então, eu diria particularmente que aprendi, por ser homem de ciências exatas, que quando dói o bolso, dói o cérebro. E com a crise econômica faltou dinheiro, falta pão, falta amor, falta compreensão, falta tudo. Então, eu vou começar pela crise econômica. Essa crise econômica, na minha avaliação, o professor Roberto Macedo e o Machado são mais expertos do que eu no assunto, eu enxergo que ela é fruto de uma série de procedimentos e medidas demagógicas tomadas alguns anos atrás. Então, esse momento que estamos vivendo hoje, em 2005, começou a nascer. E, surpreendentemente, ninguém viu. Ninguém viu, ninguém noticiou, ninguém gritou, ninguém se rebelou. Em 2005, nós tivemos um início de uma fase demagógica de controles artificiais do câmbio. Se controlou o câmbio. O câmbio chegou a virar negativo. Taxa negativa, inflação alta e a taxa de câmbio negativo real se sobrevalorizando. Isso dando a sensação que o real estava valendo mais, que estava tudo muito bem. Juntamente com isso, começou-se a administrar preço, controlar preço do petróleo, preço da gasolina, tarifa de energia, dando a ilusão que nós estávamos muito bem. E isso gerou a cada cidadão um poder de consumo maior. Sem, no entanto, estar havendo crescimento de PIB suficiente para justificar esse aumento de demanda, aumento de consumo. Então, ali estava nascendo uma crise que ficou silenciosa por algum período. Minha surpresa maior é que eu vi pouca gente gritar. É que eu vi a imprensa, a classe política, os intelectuais, nós mesmos, os professores que aqui estão, então pouco se falou, porque estava bom. A economia do mundo estava bem, ia se levando. E, de repente, caímos nessa crise que aí está. E que, na minha visão, essa crise econômica, ela tem origem em poucos pontos, me atrevo a dizer. Por exemplo, se fala muito que nas pedaladas que foram feitas, gastou-se mais do que se podia para favorecer os projetos sociais. Isso não é verdade. Foi muito pouco para os projetos sociais. A Bolsa Família, que eu sou um defensor desde primeira hora, eu acho que é um grande processo de distribuição de renda, independente de outras variáveis, mas a Bolsa Empresário foi maior do que o Bolsa Família. O que eu chamo Bolsa Empresário? E aí eu acho que é a grande origem da nossa crise. Se cada um levantar o que foi feito de empréstimo do Tesouro Nacional para o BNDES, para financiar empresas com subsídio gigantesco
que nenhum prefeito, nenhum governador ganhou da União? Chegou. Para vocês terem uma ideia, em 2008, o BNDES tinha recebido até aquele ano apenas e tão somente 10 bilhões de reais do Tesouro Nacional. Fechou agora 2014 para 2015 com alguma coisa da ordem de 480 bilhões de reais que foram jogados no BNDES, emprestado pelo Tesouro Nacional. E de que maneira? E por que afeta? 480 bilhões só do Tesouro. Teve mais dinheiro do PIS/PASEP, teve mais dinheiro do FAT, mais dinheiro a título de capital do Tesouro, que somado chega a 720 bilhões de reais que foram passados ao BNDES de forma subsidiada. Como é que funciona esse tamanho desse buraco que foi gerado aí? Silenciosamente. Aconteceu o quê? O Tesouro capta dinheiro no mercado financeiro, a taxa Selic. Vamos dizer, hoje, 14,25%. Repassa ao BNDES com subsídio equivalente à taxa TJLP, taxa de juros de longo prazo, mais 1% ou mais 2%. Hoje a taxa de TJLP é 7. 7 mais 2, 9. Então, eu empresto a 9 e tomei a 14,25. Então, esse diferencial de 5,25%, 6%, quem pagou isso? Tesouro. Nós todos, quem tem CPF, quem tem CNPJ, todo mundo pagou essa conta. Esse valor, se somar 700 bilhões de reais hoje, que não interessa se é PIS, PASEP, a 5%, custa 35 bilhões de reais por ano esse subsídio ao BNDES, para subsidiar algumas empresas. E outra vez aquilo que o Afif falou ontem, que os bancos captam de todo mundo e emprestam para poucos. E nós, no BNDES, pegamos o dinheiro de todos nós e emprestamos para poucos, privilegiados, que receberam. Não emprestamos para nenhum governador, nenhum prefeito fazer hospital, fazer escola, fazer creche. Para isso, não. Para isso, a taxa é IPCA, mais 7, mais 8, que dá 14, dá 13, mas para meia dúzia de empresas, ou 10, 20 empresas, foi feito diferente. Isso, se olhar mais, se for avançar um pouco mais, que o tempo é curto, olharmos a grande parte desse financiamento do BNDES foi para obras no exterior. E no exterior que não gerou nenhum emprego aqui. Então, foi pego o dinheiro escasso dos brasileiros via governo, BNDES subsidia empresas com subsídio desse tamanho para gerar obra em Cuba, na Nicarágua, no Peru, hidroelétrica, um monte de países com dezenas e centenas de bilhões de reais. Quem está pagando esse subsídio somos nós e vamos pagar por muito tempo. Porque esse dinheiro foi emprestado com esse subsídio por 8, 10, 12 anos. Isso não tem mais volta. Esse estoque vai custar caro. Então, essa, para mim, é uma das grandes razões do nosso buraco nas contas públicas. Silenciosamente. Da mesma maneira, a segunda componente dessa crise nossa, ela está, outra vez, em benesses distribuída de forma não transparente. São as renúncias fiscais. Se somarmos a desoneração de tributos que foram feitas ao longo desses últimos anos, também surpreende. Em 2011, pegarmos o trabalho do IPEA, em 2011, o total chegava a 110, 120 bilhões de reais. Fechou 2014 com 280 bilhões de reais de renúncia fiscal que foram concedidas. Então, 110 para 280, 180 bilhões
que se entregou de benesses para o setor privado. Outra vez, então, essas duas componentes desequilibraram as contas públicas. Então, o que aconteceu, de maneira bem resumida, nas contas públicas? Nós temos uma receita tributária do governo que tinha um valor, mas esse valor não dava para fazer essas benesses todas. Então, endividamos, fomos tomando dívida. Então, em 2014 para 2015, só um ano para não alongar, o crescimento da dívida pública da União, só a União, cresceu quase 500 bilhões. Quase 500 bilhões de reais foi o crescimento da dívida pública no ano, custando 14% ao ano. 500 bilhões a mais, 14% ao ano, é mais 70 bilhões de juros que vai acontecer ano que vem. É mais do que uma CPMF. Isso daria uma CPMF por ano para fazer isso. Então, eu acho que a crise nasceu aí e está aí. Não está, e não vamos resolver a crise cortando um benefício aqui, vamos dizer, reduz o seguro-desemprego, faz isso aqui, cortar um ministério, isso tudo pode ser importante do ponto de vista de aparência, de justificativa, cortar cargo comissionado é bom, mas nós estamos com um doente na UTI, e na UTI ninguém vai curar com Novalgina ou com remédio de dor de cabeça. Precisamos de uma intervenção cirúrgica. Eu acho, para resolver a nossa crise, passa necessariamente pela coragem de acabar esse privilégio. Não é que não é bom. Alguém vai ter que chegar e dizer, não tem dinheiro para ser dado para subsidiar o BNDES. O BNDES subsidiar o terceiro. Acabou. Isso dá uma economia de 30, 40 bilhões ano. Não vai ter mais dinheiro para fazer toda essa renúncia fiscal. Então, alguém tem que auditar essa renúncia fiscal, que aconteceu esse crescimento nos últimos 2, 3, 4 anos, que saltou de 110 para 280, e cortar o que não é necessário. Então, duas componentes relevantes que podem mudar toda a conta pública. Porque nós estamos vivendo o caos da economia, por quê? Porque nós estamos com déficit público primário, cada vez mais dívida, cada vez mais juros, e não sobra dinheiro para educação, saúde, para nada. Resumindo, podemos dizer que as contas públicas, hoje, a União paga de juros, alguma coisa da ordem de 480, 500 bilhões de reais por ano. Isso dá, esse ano é recorde, vai dar 9% do PIB. 9%. O déficit da Previdência do INSS, como consequência da queda de atividade econômica, já vai somar no que vem alguma coisa da ordem de 120 bilhões. Outra vez vai 120 bilhões. Isso é alguma coisa da ordem de 2%, mais de 2% do PIB. Então, soma 9 mais 2, 11. O déficit da Previdência dos servidores públicos da União é outro 1,5%. Então, temos 13%, 14% de juros e déficit da Previdência. Não entramos no governo. A receita da União é alguma coisa da ordem, deduzindo a receita da Previdência, é da ordem de 17%. Então, 14% já vai embora aí. Com 14% significa até setembro, a União não faz nada só a não ser pagar juros e previdência. Aí, como isso não é possível, tem pessoal, tem manutenção da máquina pública, tem que contrair mais empréstimo, mais dívida, mais empréstimo. É uma espécie de cachorro correndo atrás do próprio rabo. Né? E que eu gosto, prefiro dizer, Roberto, de que o PIB, o Estado brasileiro, o governo não cabe mais no PIB. O Estado cresceu tanto que o PIB brasileiro não comporta mais o Estado. O AFIF também colocou ontem que o Estado tinha sido tomado, a nação tinha sido tomada pelo Estado. Né? É rigorosamente esse quadro está aí. Então, eu acho que essa é a crise econômica que desencadeou uma série de outras crises. E aí, quem paga essa conta?
Primeiro, os prefeitos, né? E agora eu vou adentrar rapidamente no ponto central, porque a União, a carga tributária no Brasil, de 36% do PIB, é uma das mais altas do mundo. Na verdade, eu prefiro dizer que não é 36, é mais, porque 36 é quanto entra no cofre da União, do Tesouro, que tem a sonegação e tem a renúncia. Se somar tudo, ela passa de 43% do PIB. Então, quem não tem benesse, quem não tem favor, quem não sonega, está pagando 43%. E como é que é dividido esse bolo? 58% do bolo é para a União, 25% para os estados, 15%, 16% para os municípios. Então, isso é federação? Está quebrada a federação. Os municípios, naquele conceito português que nós trouxemos de valorizar as decisões das pequenas comunidades, daí a emancipação de municípios, foi embora, foi rompido. Então, o pacto federativo, o princípio federativo está rompido. Os prefeitos, os governadores não têm nada. Nessa crise, são os grandes perdedores. Por quê? Vejamos muito claro, os governadores... Aliás, vou começar a União. Quando assumiu o ministro Levi, ele assumiu, o discurso era, vamos fazer o ajuste fiscal, e o ajuste fiscal significa sempre eufemismo para aumento de tributos. Começaram a ver os aumentos de tributos. Mas que aumento de tributo? Aumentou o IOF, aumentou o outro tributo é o II, o imposto de importação. Então, aumentam-se os tributos não compartilhados com estados e municípios. Então, ele tratou de defender um pouco a União com o aumento de tributos. E o que ficou para os municípios e para os estados? Nada não, negativo. Porque essa recessão econômica, de ordem de 3%, 3,8% do PIB, se nós tomarmos, o que significa a recessão de 3,8%? Pegar um PIB de quase 6 trilhões de reais, esse PIB com 4% de redução, de geração de riqueza, significa que se perdeu alguma coisa dos prefeitos da ordem de 30, 40 bilhões de receita. Os estados, mesma coisa. Então, os prefeitos perdem receita pela recessão e perdem liquidez pelo aumento da taxa de juros para pagar a dívida. Então, isso posto, significa que aos prefeitos hoje, o que resta? Resta buscar a alternativa de investimento. Daí vem essa cartilha que o Roberto vai apresentar, que são as parcerias público-privadas. As parcerias público-privadas, que não requer dinheiro público, simplesmente dinheiro do setor privado, para investir, por exemplo, vamos fazer um hospital. O setor privado é convidado pelo prefeito a fazer o hospital, o prefeito não precisa de nenhum real para esse investimento, o setor privado vem investir de maneira concorrencial, daqui a 2 anos o hospital está pronto, o prefeito não gastou nada, e começa o hospital a funcionar com dinheiro privado, aí sim que o prefeito vai começar a gastar o dinheiro para a manutenção desse hospital. E isso significou que trouxemos o capital privado para dentro das prefeituras. E os prefeitos passaram a poder ter uma fonte de recursos de investimento diferente do endividamento, que tem juros desde o início e que você passa a gastar desde o momento zero, para um outro modelo mais pragmático. Então, a outra alternativa aos prefeitos, fora a PPP que o Macedo vai falar, e está aí o Kassab, o nosso ministro, para ver, é que tem que haver, de alguma maneira, um pacto. Os prefeitos têm que levar um pacto à União, que a União não pode mais desonerar imposto compartilhado. Ou seja, a União não pode mais desonerar imposto de renda e IPI. Eu fiz o cálculo, só para terminar, a desoneração em 2014 de IPI significou 21 bilhões a menos de arrecadação. Como os prefeitos
23,5, se perdeu quase 5 bilhões. Para as prefeituras, sumiram. O imposto de renda foram renunciados 88 bilhões. 4%, 23,5%, 16 bilhões os prefeitos perderam. Então, eu acho que PPP de um lado, um esforço para não deixar mais renúncia fiscal de imposto compartilhado e se buscar outras fontes finais, que é corte de despesa, mas infelizmente o tempo não dá mais, eu estou sendo premido aqui e agradeço a paciência, mas essa é a minha visão da nossa crise, que é complexa, mas eu acho que vai ser longa, mas eu acho que lá na frente vamos sair dela, mas não tão cedo como as pessoas querem transmitir. Obrigado. Muito obrigado, Samuel, pelas palavras. Eu queria registrar a vocês que já está conosco aqui, para alegria nossa, o presidente licenciado, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab. Muito bem-vindo, ministro. Só queria lembrar, antes de passar a palavra aqui ao economista Roberto Macedo, que os dados referentes a esta mini palestra aqui do nosso Samuel Hanan já estarão à disposição de vocês nesse documento aqui, o segundo documento que foi produzido já pela Fundação Espaço Democrático, já no ano passado. Tá certo. Que se chamava Novo Federalismo, Município Forte. É um estudo a respeito da necessidade de um novo pacto federativo, de uma nova distribuição de renda entre estados, municípios e governo federal, pregado aqui pelo Samuel Hanan. Então, muito obrigado, Samuel, pelas palavras. Agora, o nosso Roberto Macedo vai tratar especificamente da cartilha e da utilização das PPPs pelos municípios. Roberto, por favor. Bem, bom dia a todos. Agradeço o convite para participar desse evento. Eu prefiro falar em pé, porque eu sou professor e fico andando para lá para cá, certo? Eu preferia falar no púlpito para folhear aqui o livreto, não, mas ele proibiu, né? Porque minha avó queria que eu fosse padre e eu sou meio chegado a um púlpito. Mas vamos lá, vou fazer um breve relato sobre o livreto que vai estar nessa sacola que vocês vão receber ao final, que trata das PPPs, ou parcerias público-privadas. Ela já tem o nome PPPs. A ideia desse livreto aconteceu quando Samuel Hanan, que tem muita experiência, inclusive nisso, ele, um dos casos que são incluídos aqui no livreto é o da Hospital da Zona Norte de Manaus, é esse o nome, né? Que tem uma parceria público-privada. E tem um professor lá da USP também que estava tratando da parceria público-privada ligada ao Colégio Militar de Manaus, né? Então, são coisas que vocês veem, cobram um amplo espectro aí de coisas que podem ser feitas com PPPs. Mas aí havia na plateia, quando você falou, Samuel, vários prefeitos, eu notei que eles se interessaram muito pela coisa, porque está todo mundo sem dinheiro, né? Eu já divulgava essas PPPs no ano passado, 2014, agora a coisa ficou muito pior. Então, as pessoas têm que pensar em novas políticas públicas que possam aí permitir alguns investimentos. Depois, por causa disso também, do interesse em políticas públicas, o Dr. Januário Montoni, que foi secretário do prefeito Kassab aqui na área de saúde, apareceu lá e ele hoje é um consultor na área de PPPs na saúde. E essa eu notei que despertou até mais interesse, porque grande parte dos problemas mais importantes que os prefeitos enfrentam é de se dar correta assistência na área de saúde, e acaba sobrando para os prefeitos, que a União está sempre empurrando mais competências para os prefeitos e eles não têm dinheiro para fazer a coisa. E aí, pode fazer, como o Samuel apontou, você pode fazer um hospital. E nessa reunião que foi com o Januário Montoni, chamou muita atenção, pelo menos no meu caso, um prefeito lá, que ele é de uma cidade, eu não me lembro o nome, tem uns 20 mil habitantes. E lá não tem nem maternidade. Certo? Quer dizer, é um caso realmente grave. Ele disse que as mulheres da cidade se sentem ofendidas, porque a cegonha não entrega lá, certo? Entendeu? Elas têm que ir atrás da cegonha numa cidade vizinha, ou seja, na linguagem das pizzarias, a cegonha não faz delivery na cidade dele. Aliás, é bom saber que em inglês delivery é parto. E aí ele quer fazer lá uma maternidade, perguntou se podia fazer com essas PPPs. Pode, em princípio você pode
fazer uma PPP para fazer aí o prédio do hospital e depois você vai ter que remunerar aí o investidor por isso. Tem que dar garantia, essa é uma questão importante, Samuel, você inclusive tem insistido nisso. Posso dizer o nome do prefeito, Roberto? Pode. É o prefeito Gabriel Maranhão, de Rio Grande da Serra. Não sei se ele está presente aí, mas foi ele que falou, contou essa história. Falou desse caso. Então, tem um problema de garantias, e aí eu acho que tem uma luta política dos prefeitos para que se crie ou se ponha em vigor, com maior ênfase, um fundo de garantia por parte da União, porque quando você faz o contrato com o ente privado que vai tocar, por exemplo, esse hospital, você tem que dar uma garantia de que você vai cumprir a sua parte. Essa é uma das coisas frágeis. Eu acho também que há um limite hoje pela legislação federal de 20 milhões de reais. Eu acho que devia baixar um pouco esse limite para atender as cidades pequenas, mas depois você pode comentar sobre isso. Né? Então, aqui o nosso livreto aqui fala das PPPs, o marco legal. Por que adotar PPPs? Falta de dinheiro é um grande motivo. Segundo é que você passa o problema para o setor privado, que não sei se vocês vão gostar, mas, em geral, ele é mais eficiente para tocar essas coisas. E, na área de saúde, também, eu tenho uma coisa que para muita gente não sabe ainda. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, deste ano, reconheceu que o poder público pode contratar essas organizações sociais de saúde para tocar o hospital, porque isso havia disputas. Inclusive, funcionários públicos, entidades, entrando na justiça contra o papel dessas OSS, né, como a gente chama? OS, mas no plural tem mais um S. Então, foi reconhecido pelo Supremo Tribunal em abril deste ano. Isso também, a decisão está citada aqui, caso vocês precisem recorrer a ela. E aqui também tem um roteiro de como realizar. A PPP não é uma concessão, certo? A concessão, em geral, você concede uma estrada e o governo até recebe aí um pagamento por essa concessão. Na concessão, na PPP, você pode fazer uma que você acha que a tarifa ia ser muito alta, você faz uma parceria, certo? E dá até um subsídio aí para a tarifa. E tem uma que é simplesmente administrativa, como essa de tocar um hospital. Você acerta a construção do hospital, você pode fazer a parceria com um ente privado e depois você pode tocar a gestão do hospital com as OSS. Então, tem propostas aqui também para ampliar as PPPs, como essa do Samuel Hananda, de ter realmente a garantia da União, porque quando você assina o contrato, quem fez o prédio, né, quer saber se você vai realmente pagar o que ele investiu. E essa, então, é a natureza aqui desse trabalho. Eu fui apenas um compilador, eu me interessei pelo assunto, e aí encontrei um professor da USP, que também assistiu uma apresentação lá, eu transcrevi aspectos da palestra dele, o Rodrigo Delosso. O Samuel também tinha uma apresentação, foi também aproveitada aqui. O Januário Montoni também deixou aqui trechos das apresentações dele. Eu quero mencionar em particular, porque está aqui hoje o prefeito de Itu, o ex-prefeito de Itu, hoje deputado federal, Herculano Passo, que ele é um dos case studies, ele me pôs em contato com o principal assessor jurídico dele nessa área, e que também nos fez aportes aí nessa questão. Então, eu acho que eu, como economista, estou convencido que esse é um dos caminhos, né? Tem muitos outros para políticas públicas. Agora, uma grande novidade que eu vi recentemente veio dos Estados Unidos. Eu sou muito ligado lá, porque eu estudei lá e sigo o que acontece naquele país. E lá, o presidente Obama, recentemente, assinou um decreto criando, na assessoria dele, um setor de políticas públicas baseado em ciências comportamentais. Você estuda o comportamento do ser humano para saber como é que ele reage. Aí você delineia políticas públicas adequadas. Um caso clássico disso aí, que já foi até mudada a legislação dos Estados Unidos, é que são esses planos de previdência complementar. Não sei, as prefeituras talvez vão fazer o mesmo que a União e o Estado, que estão criando planos de previdência complementar e passando a ter apenas o teto previdenciário do INSS nas suas aposentadorias que vão conceder pelo próprio poder público. Mas você cria um plano desse, tem a questão do sujeito aderir. Tá? Então, eles perceberam o seguinte, que o ser humano, aí que vem os comportamentos, o ser humano é meio procrastinador, deixa para depois e tudo. E aí, eles perceberam que se você deixasse, quem tiver interessado no plano tem que se inscrever, dava uma certa taxa de inscrição, que não era satisfatória, passar pouco acima de 50%. Mas eles mudavam a decisão, falaram assim, quem não falar nada está inscrito. E a taxa de inscrição
só para 70%, 80%. Em inglês é optar para dentro ou optar para fora. Se você põe optar para fora, você consegue maior parte de adesões. Certo? Tem outros truques que estão fazendo lá, que, por exemplo, lá tem um imposto autodeclarado, que eu não sei bem o que é isso, mas eu presumo que é uma espécie de simples, que para empresa pequena, as próprias empresas declaram quanto faturaram. E aí você tem a suspeita, será que estão sonegando? Aí começaram, um lugar lá começou a mandar uma carta perguntando assim, bem, nós recebemos sua declaração de faturamento, você confirma? Só isso, não está dizendo que está errada. E só com isso houve um aumento na arrecadação, porque o pessoal resolveu. Acho que quem estava subestimando a arrecadação passou a declarar mais. Ou também atraso de multas, de impostos. Você manda uma carta, você tem que ser sempre positivo. Se você tiver, no caso aí da cidade, que a maioria está pagando, aquilo parece que induz um comportamento solidário da pessoa que está devendo. Sabe? Você não pode dizer que a minoria está pagando, que ele também não vai pagar. Mas são coisas desse tipo que estão estudando. Eu vou ver se eu me dedico um pouco mais a isso aí, para, eventualmente, fazer um caderno com esse tipo de coisa. Bem, o que eu tenho a apresentar, eu não sei se o caderno nosso é o melhor do conjunto, mas ele é o mais bonito, pelo menos, certo? Foi feito com muito capricho. Eu cumprimento os organizadores, foi em cores, tem até essa lombada aqui, com arame e tudo. Então, eu gostei muito do trabalho, aprendi muito. E esse, como dizia o Barbosa, é o destino do professor. Professor, nunca fui. Aluno, prezo muito ser. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. O Samuel, ele prometeu em 2 minutos esclarecer um ponto que o Roberto citou aqui. Na sequência, nós vamos passar para o Rubens Figueiredo. 1 minuto. De maneira bem prática, a grande vantagem da PPP não requer dinheiro público. Você só começa a gastar dinheiro público depois de operar. Não tem sobrepreço, porque é dinheiro privado. Não tem aditivos. O preço é conhecido bem antes. Então, e só as vantagens. Agora, o que o Roberto colocou é que o grande segredo de no Brasil ainda não ter decolado a PPP, que é um instrumento fantástico, é a garantia. Os estados e os municípios, o estado mais pobre e os municípios menores, não têm o patrimônio para dar em garantia. Não tem liquidez para dar em garantia. Então, para isso, precisava o trabalho político da União através do Fundo Nacional Garantidor, que já existe, e tem até um capital de 6 bilhões de reais. A União daria garantia para as PPPs dos estados e municípios, desde que os prefeitos e os governadores dessem, em contrapartida a essa garantia, uma lei autorizativa que a União poderia reter o FPE e o FPM se o prefeito ou se o governador não honrasse o compromisso de pagar o custeio mensal. Esse era um. E o outro foi feito um limite mínimo de 20 milhões para fazer a PPP. Pode-se baixar esse limite? É muito fácil. Então, são os 2 gargalos que precisa. Garantia, que a União pode dar através... É melhor a União garantir isso, que a inadimplência é 0, do que incentivar endividamento dos estados e municípios. Então, só isso que o cara pode esclarecer. Obrigado, Samuel. Bom, a propósito dessa questão das PPPs, quero lembrar que um dos documentos que vocês vão receber, além da cartilha, é esse documento a respeito de um debate, do qual participou o Samuel e o Roberto também, sobre as parcerias público-privadas, como ela pode ajudar os municípios. Agora, na sequência, outra questão que pode ser útil aos prefeitos, aos municípios, aos gestores municipais, para enfrentar as dificuldades do momento, é a questão da economia criativa, que gerou até um documento que os senhores também vão receber daqui do nosso professor Alberto Machado, não é? Economia criativa, superando os desafios de um mundo em transformação. É sobre isso que fala agora o nosso economista e colaborador, Alberto Machado. Obrigado, Sérgio. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, saudar a todos na pessoa do ministro Gilberto Kassab, quem acaba de chegar também, que está aqui entre nós, deputado Ricardo Izar, meu ex-aluno. E eu vou ser muito breve. Eu acho que o Rubens vai completar, eu acho que vai haver um encadeamento, embora a gente não tivesse combinado. Nós estamos vivendo um momento, não só no Brasil, mas em vários outros lugares,
em que, aqui particularmente complicado, mas em outros lugares também você tem o fenômeno da escassez como um fator limitador de ações, e como já foi enfatizado, quer ontem pelo Afif, hoje pelo Samuel, isso acaba sendo mais pesado na ponta de baixo, quer dizer, no prefeito, que é o que tem que atender a base da sociedade. E o que eu queria chamar a atenção não é apenas a questão da economia criativa. A economia criativa é um dos fatores. A economia criativa ainda é muito pouco conhecida no Brasil. Eu espero que os problemas que têm ocorrido até agora e que ocorrem em outras áreas, que de descontinuidade, sejam superados, para que, a exemplo do que já ocorre em alguns países, como Inglaterra e Nova Zelândia, onde é o principal segmento do produto deste país, ou em estados ou municípios. Nos Estados Unidos, você teve muitas cidades ou regiões que se recuperaram da grave crise de 2008, 2009, não voltando a fazer o que faziam antes, mas se recuperando através de setores abarcados pela economia criativa. Fica muito difícil aqui, em rapidíssimos minutos, falar sobre ela, mas a economia criativa ela tem um aspecto revolucionário. Todos têm noção de que a economia, uma das definições de economia é ciência da escassez. E quando a gente fala em ciência da escassez, é a escassez dos recursos básicos da economia: terra, capital e trabalho. A economia criativa trabalha com duas matérias-primas que são praticamente inesgotáveis: a imaginação, a inteligência e a criatividade humana. Portanto, são coisas que, quando bem utilizados, eles se reproduzem e se aceleram o seu funcionamento. A economia criativa é também chamada, ou conhecida como economia do intangível, e ela supera, portanto, os limites da escassez. Eu ainda sonho com a ideia de que o ministro Kassab vai desenvolver um trabalho em nível nacional de cidades criativas, procurando explorar as vocações e as potencialidades de cada região. Nós temos no Brasil inúmeros exemplos de cidades criativas que utilizaram a oportunidade local, explorando as potencialidades locais, e aí envolvendo questões folclóricas, questões de artesanato, questões de TI, questões de produção de softwares, de jogos, de games e assim por diante, além de projetos de revitalização. E eu lembro aqui de Belém do Pará, cuja Estação das Docas praticamente refundou a cidade, algo que aconteceu, já que você falou, Roberto, de Buenos Aires, com Puerto Madeiro, que mudou o foco da cidade. Então, eu acho que vocês, atuais prefeitos, futuros prefeitos, vereadores, precisam pensar nessas coisas novas que existem. Economia criativa, o Roberto falou economia comportamental. A economia comportamental hoje, para vocês terem uma ideia, é a base do relatório anual do Banco Mundial. Quer dizer, então, são temas que já estão bastante difundidos fora daqui, ainda não no Brasil. E chamar atenção também para a necessidade de vocês pensarem em aspectos que, durante muito tempo, não faziam parte da seara municipal, que eram questões normalmente de ordem federal. Um deles é a que a gente chama de paradiplomacia, e que na gestão do Kassab aqui em São Paulo, teve a Secretaria de Relações Internacionais, primeiro com a Helena e depois com o Alfredo Kotait, fazendo um trabalho interessantíssimo. Claro que você não precisa ter uma secretaria criada para fazer esse trabalho. Está aqui o Guilherme, que era o chefe de gabinete do Alfredo Kotait. Você não precisa ter uma secretaria, mas você precisa pensar em como fazer no seu município a relação direta, inclusive com cidades ou estados ou províncias, ou até com outros países que podem trazer ideias, podem não apenas trazer recursos, mas podem servir de inspiração para a formulação de uma série de coisas. E é exatamente nesse encadeamento que eu tenho certeza que o Rubens vai falar, que é uma forma inovadora de vocês desenvolverem as políticas públicas para tentar driblar. Claro que a gente não acha que tem que tentar superar a questão do Pacto Federativo, a gente deve buscar. Mas, enquanto não resolve esse imbróglio, você tem que ter formas criativas de conseguir fazer as coisas, e acho que a economia criativa pode contribuir bastante para isso, e eu queria aqui apenas chamar a atenção para essa possibilidade. Muito obrigado. Obrigado, Machado.
Só para lembrar, e aproveitando o gancho da economia criativa, nós fizemos, por exemplo, e um dos documentos que os senhores vão receber, é um debate sobre o turismo como um fator de desenvolvimento municipal. Nosso deputado Herculano participou, Caio Carvalho, nosso Marcelo Heder, todos debateram essa questão de como o turismo pode incentivar o desenvolvimento e gerar empregos no município. É um dos cadernos que os senhores vão receber. E eu cito também, já que foi citada aqui a presença do deputado Ricardo Isaac, que eu não estou vendo aí, está ali. Oi, Ricardo, como vai? Um dos debates muito interessantes também para a questão municipal é a questão da proteção animal, que ganha uma nova dimensão no país, até graças à atuação do Ricardo e do PSD lá no Parlamento. É muito importante esse debate para vocês verem como isso não é uma questão apenas de madames que querem cuidar dos seus cachorrinhos, é uma questão de saúde pública, inclusive, o Ricardo levantou bem a questão nesse debate. Nós agora vamos passar a palavra ao nosso Rubens Figueiredo, cujo tema é políticas públicas inovadoras. Coisa importante para vocês. Rubens, olha lá, com você. Bom dia a todas e a todos. Queria falar um pouco sobre, para fazer política pública, você precisa combinar com o público, né? E o público é representado basicamente pela população da cidade e pelos eleitores. A gente faz muita, por ofício, eu faço muita pesquisa, e um tipo de pesquisa muito interessante chama-se grupo de discussão. Você reúne de 8 a 10 pessoas numa sala e começa a discutir sobre os problemas do município, como é que as pessoas vivem, etc. E de uns tempos para cá, a gente tem percebido o eleitorado, primeiro, muito desconfiado, com muitas dificuldades, e achando em quase todo o município o grande problema é a saúde, está subindo a questão do desemprego, aparece a questão de segurança, que não é uma questão especificamente municipal, uma ideia de que tudo é complicado, né? A relação com o poder público é muito complicado, e o eleitor está querendo mais, porque ele está perdendo aquilo que ele conseguiu. Então, junto esse quadro, que não é muito animador, mais a crise econômica, você tem uma única saída, que é a saída da inovação. Aqui, a questão da PPP, por exemplo, é um assunto inovador. É algo que acontece muito pouco no Brasil, quase nada nos municípios, e que é uma questão aberta que está aí para ser explorado, tanto durante a campanha como durante os próximos mandatos. E a saída inovadora ela é difícil porque existe uma tendência de reproduzir procedimentos, né? Tanto na administração pública como até nas empresas privadas, apesar de serem aí consideradas mais eficientes. Vou contar aqui uma passagem. Outro dia eu fui na FENAC, que é uma loja de eletrodomésticos, comprar um Apple TV, esse que pega a Netflix. Aí eu precisava renovar meu cartão, estava lá atendimento ao público. Aí eu fui lá e falei para a moça, olha, eu preciso renovar meu cartão está aqui. Ela pegou e falou, ó, eu quero um documento com foto. Bom, eu estava com o meu cartão, ela pediu o documento com foto, eu entreguei minha carteira de habilitação. Aí ela falou assim, só um momento, tinha o telefone do lado, ela me colocou para falar com o atendente do call center, falou, alô, aqui é o Gustavo, como é o nome do senhor? Peguei a mulher na minha frente com a carteira. Peguei e falei, meu nome é Rubens Figueiredo. Pai e mãe, eu falei, pai e mãe. Aí ele falou assim, bom, o que o senhor quer? Eu falei, eu quero renovar minha carteira. Tá bom, então nós vamos mandar para o senhor um boleto para a sua casa, o senhor paga o boleto no banco, volta na loja com o boleto para comprovar que o senhor pagou, aí o senhor faz a sua renovação da carteirinha. Eu achei aquilo um absurdo, fui perguntar para a moça, mas por que é assim? Porque ela falou, porque sempre foi. Então é assim. Outro dia, num grupo de discussão, a senhora falou assim, a única correspondência por correio que eu recebo é da prefeitura. Então, me parece que há um mundo na tecnologia, principalmente na tecnologia de informação, de comunicação, um mundo a ser explorado. Você tem um aplicativo que chama Grubster. O que ele faz? Ele lista os restaurantes, você escolhe o restaurante, você paga 30% a menos na conta,
chega lá, a sua mesa está reservada e não cobra nada de você. Quer dizer, se isso acontece com o restaurante, deve dar para acontecer também com questões como o da prefeitura. O prefeito Jundiabe, de quem tenho a honra de ser amigo, fez uma campanha uma vez, em Mogi das Cruzes. Ele passou por um posto de saúde, ele não dorme muito, né? Devia ser umas 4 horas da manhã. Ele vai dormir às 4, chama a gente para a reunião às 7h30. Ele passou lá e viu, na chuva, as pessoas que queriam marcar consulta, tomando chuva para esperar o posto abrir. Ele perguntou, mas como é que funciona isso? Explicaram para ele, não, as pessoas vêm aqui, pegam uma senha para marcar a consulta. E no outro dia elas voltam com a senha. Ele pegou e falou, pô, mas isso é um absurdo. Falou, nós vamos criar o Ligue Médico. É uma inovação. O Ligue Médico foi criado, né, prefeito? Foi o maior sucesso lá, um dos fatores para a reeleição dele. É uma ideia aparentemente simples, que deu um caráter inovador muito grande, que as pessoas acreditam que as pessoas querem, porque as pessoas estão cada vez querendo coisas mais descomplicadas. E aqui nós temos, nessa sala, pelo menos 2, 3 bons exemplos de prefeitos inovadores. O prefeito Kassab, com a sua cidade limpa, que não aparecia nas pesquisas. Quer dizer, você faz uma pesquisa, quais são os problemas da cidade, ninguém vai falar que a poluição visual, por exemplo, está entre as 5 maiores preocupações. Foi uma política inovadora, o Ligue Médico do prefeito Jundiabe e as PPPs do prefeito Herculano. Só para encerrar nessa linha de ideias, uma ideia que me trouxeram, a ideia do funcionário cidadão. Quer dizer, os funcionários da prefeitura receberiam um aplicativo através do qual eles podem informar a prefeitura uma lâmpada queimada, um buraco na rua. Então, vocês podem verificar a rede que é possível criar com funcionários que já estão na prefeitura, do poder público, ajudando a prefeitura a zelar pela cidade. E mais que isso, tem uma forma de você controlar como o seu funcionário público está agindo, através de uma pontuação que estabelece um ranking e você premia o melhor funcionário cidadão. Então, na minha opinião, há um mundo de coisas para acontecer nessa área, e é a saída, porque com mais demanda e menos recursos, a saída é a inovação. Obrigado, Rubens. Nós vamos encerrar, mas o professor Roberto Macedo quer dar um recadinho final aqui. Você falou que não podia, agora passa. Não, 2 coisas. Sobre essa questão da criatividade, inclusive para fins turísticos, quando não tiver, vocês inventam, certo? Eu gosto muito de dar o exemplo de uma cidade dos Estados Unidos que montou lá um viveiro de abelhas africanas, e na entrada da cidade puseram lá, visite tal lugar, a cidade das abelhas assassinas, certo? E criou um polo turístico. Entendeu? Aqui tentaram fazer aquele do ET de Varginha, mas aí fizeram um convênio com o governo federal, o que tem lá até agora ia fazer um museu do ET na forma de um disco voador, mas só tem estrutura lá que está enferrujando, um problema de convênio, né? Mas acho que é uma boa ideia. Nos Estados Unidos tem um caso semelhante, de um lugar lá que tem fama de ter pousado lá um disco voador e tudo, e que o pessoal até morreu, mas criaram também um museu. Então, inventa alguma coisa. Agora, uma coisa que eu queria lembrar aqui, que inclusive com o comentário do ex-deputado aqui de São Paulo, o Eduardo Seara, que é o chefe da Casa Civil lá do governo do Paraná, onde o PSD e o PSDB estão juntos, né? Pelo que eu sei, não é isso? E aí, eu encontrei com o Eduardo Seara, e eu tinha sabido, 2 semanas atrás, que o IBGE havia anunciado as contas regionais de 2013, né? Que sempre sai com um pouco mais de atraso que as contas nacionais, e mostrando que o Paraná passou o Rio Grande do Sul. Né?
Não fala, mas o que significa isso? Para Paraná significou muito. O Eduardo Seara falou assim, 60 anos que nós estávamos tentando. Sabe? Agora, por que puxou muito o Paraná? Agronegócio. Né? Foi um dos fatores mais importantes. E aí é o seguinte, preste atenção no agronegócio. Todo esse noticiário de commodities tem um viés, porque eles juntam as commodities metálicas e o petróleo com as do agronegócio. Os do agronegócio caem muito menos o preço. E aqui no Brasil, a queda de preço foi compensada pelo aumento da cotação do dólar. E a gente sabe de ajuste de crise, eu tenho inclusive estudado isso para confirmar que os setores que produzem mais necessidades básicas sofrem menos, porque as pessoas não param de comer, certo? Por exemplo. Então, o setor do agronegócio, que alguns economistas ultrapassados acham que não é uma coisa interessante, porque é coisa de agricultura, eles têm um preconceito, é um setor fundamental. E no Brasil hoje também tem uns dados do PIB, aí, previsões do PIB deste ano, que as regiões onde centro-oeste, norte, vão ter uma queda menor do PIB, justamente por causa da presença do agronegócio. Então, acho que é um setor que tem que receber todo o apoio. E essa questão do Paraná aí, eu achei muito interessante, porque o Paraná passou o Rio Grande do Sul, você não vai falar, o Rio Grande do Sul não tem agronegócio, mas lá o agronegócio é uma coisa mais complicada, inclusive, por causa de questão de fundiária, né? Terras de pequeno, foram tão divididas que são pequenas, muitas pequenas propriedades, muitos gaúchos você encontra no Rio Grande do Sul, encontra no Rio Grande do Sul, muitos gaúchos você encontra no Mato Grosso, Goiás, certo? E agora num lugar que já está alcançando aí fama aqui no Brasil, uma região chamada Mapitoba, que é formada pelo sul do Piauí, o sul do Maranhão, Tocantins e Bahia. E já produz mais de 10% da soja nacional, que é uma região que está crescendo muito, e já, como podia deixar de ser, já tem os gaúchos lá para fazer o seu trabalho. É só uma lembrança aí, atenção no agronegócio. E, se não tiver uma atração turística, inventem uma que pode pegar. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Só para lembrar um outro tema que está aqui nos cadernos democráticos, que os senhores vão receber uma sacola com a coleção na saída, é que um outro exemplo de tema que é importante é da questão da mobilidade urbana. Nós tivemos um debate do qual participou o nosso vereador, querido Pólice Neto, que está aqui presente, agradeço pela presença, bicicletas no sistema viário. Na verdade, a discussão foi além das bicicletas, foi mais abrangente e incluiu a questão da mobilidade urbana como um todo e da criatividade na solução desse problema nas cidades. Com isso, a gente encerra aqui o nosso debate. Agradeço ao Machado, agradeço ao Rubens, ao Samuel Ranan, ao Roberto Macedo e a todos vocês pela paciência. Eu devolvo agora aqui o comando dos trabalhos ao nosso Carlos Takahashi. Takahashi, muito obrigado a todos.